Bom dia, Sr. Deputado Raul Almeida, deputado do CDS-PP. Como é que o CDS avalia esta questão? Há, de facto, cortes nos subsídios de educação especial, como denunciam muitos pais, ou, tal como diz o Ministro Pedro Mota Soares, nunca houve tantas famílias a serem apoiadas? Muito bom dia. Começar por cumprimentá-lo a si, cumprimentar os ouvintes do Fórum TSF. Em primeiro lugar, uma palavra de tranquilidade e a nossa preocupação primeira, mais do que transformar isto numa querela política, que não faremos, que nos recusamos terminantemente a fazer, é a preocupação com as crianças, com os jovens que estão enquadrados nos programas das necessidades educativas especiais. A segunda palavra é uma palavra, obviamente, para os pais. Nós assistimos, e acabo de assistir com a intervenção da Sra. Deputada Idália Serrão, a um espalhar de pânico, de insegurança, de incerteza sobre estas famílias, que me parece todo contraproducente e que me parece, em primeira linha, uma falta de respeito por esta causa. Não vou dizer que Portugal pode sempre progredir em termos da resposta das necessidades educativas especiais, agora dizer algumas coisas que são factos. Primeiro, este modelo de que agora se fala é um modelo que está usado e comprovado desde os anos 80 na região de Lisboa e Val do Tejo, que foi posto em prática pela Direção Regional de Educação de Lisboa, hoje Direção Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, e com bons resultados, e que funciona. E, por exemplo, quando se diz que os clínicos são afastados deste processo, não é verdade. Mais uma vez, cria-se um mito, espalha-se o pânico e não se respeitam essas famílias. Portanto, convém dizer que, apesar de haver um envolvimento da educação, porque é a primeira linha, são aqueles que lidam com essas crianças em primeiro lugar e diretamente, e faz todo sentido, a última palavra pertence sempre a um médico, pertence a um clínico. Aqui nada muda. Este sistema não é novo. Estamos a falar da extensão ao resto do país de um sistema que está a funcionar muito bem, com resultados comprovados, numa região do país. Agora, a sua pergunta, o que me pergunta sobre se foram cortados os apoios a estas crianças. Os números e são conhecidos e qualquer deputado tem a obrigação de os conhecer e tem a obrigação de ser verdadeiro em relação a estes números. Os números são muito simples. Têm vindo a crescer permanentemente o número de crianças abrangidas, não só pela eventualidade de haverem mais crianças com necessidade, mas também pela detecção que há dos casos e porque o sistema está a funcionar, e nesse aspecto, por exemplo, em relação a 2011, em que havia 11.399 titulares com processamento, neste momento temos 12.953. Depois, os montantes, que é outra questão referida sem verdade, é que em 2011 tínhamos 21.675.704, estamos a falar de números concretos, repare o detalhe dos números atribuídos. Hoje, portanto, quando chegámos ao final de 2013, tínhamos 24.468.435. Ou seja, este será dos poucos setores, mas com total justiça, que na sociedade portuguesa, na distribuição do Orçamento do Estado, têm sido contemplados com aumentos porque eles são necessários, não estamos a falar de caridade, não estamos a falar de benevolência. Estou já muito condicionado pelo tempo, já ultrapassei o tempo do Fórum, mas gostava de confrontar com outro número que foi deixado aqui no Fórum TSE pelo deputado do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda, 10 a 13 mil pedidos de ajuda de crianças que foram recusados. Não tenho conhecimento. Estou a dizer que cada vez mais são mais pedidos aceitos. Porque esses números que nos diz, Sr. Deputado, dizem-nos os números que foram aceitos, que foram mais, mas não nos diz o número dos que foram recusados. Não, mas isso também no passado, repare. Então queremos dizer que no passado havia muito mais gente recusada. Mas o que estamos a debater hoje é o presente, Sr. Deputado. Exatamente. Agora, o que se passa, e muito francamente, é que há um acompanhamento rigoroso desses números. O que se passa, e eu compreendo, é que havia pontos do país onde os prestadores dos serviços de terapia, de fisioterapia, de ludoterapia, de terapia da fala, portanto, apenas comunicavam à Segurança Social e tinham sem mais autorização para isto.
Hoje há um envolvimento, até para a adequação do serviço e do apoio a prestar ao aluno da comunidade escolar, que me parece fazer todo sentido. E, eventualmente, eu acredito que quem não tivesse qualquer tipo de controle nesta prestação de serviços não esteja satisfeito nesta partilha de responsabilidades. Agora, o que se passa é que esta partilha de responsabilidades vem afinar a prestação aos alunos e vem criar uma margem de adequação muito superior. E é isso que temos que dizer aos pais. Não há nenhum corte de verba, é rigorosamente falso que haja qualquer corte de verba, é rigorosamente falso que haja menos alunos a receber o apoio. Obviamente que seria desejável que houvesse cada vez menos alunos a receber, porque cada vez menos alunos necessitassem. Não é assim que se passa, portanto tem havido um número crescente de alunos a precisar deste tipo de apoios e têm-nos tido. E o envolvimento da comunidade escolar, dos professores, que são a primeira linha, que estão todos os dias em contacto com essas crianças, parece para nós essencial. Agradeço. Do ponto de vista médico e clínico, continua, e era isto que queria deixar muito claro, continua a última palavra a ser do médico. Portanto, há apenas a extensão ao resto do país de um modelo que funciona muito bem há muitos anos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Não há cortes, os montantes subiram, o número de crianças abrangidas subiu e nada mudou nesse aspecto. Agradeço ao Sr. Deputado Raul Almeida por ter partilhado